curvar nossas cabeças, fechar nossos olhos. Vamos orar ao Senhor, nosso bendito Rei e Salvador. Aqui estamos nós, Senhor Deus, em mais um dia, aonde, Senhor Deus, saímos de casa para te prestar culto, Senhor Deus. Saímos de casa para te adorar, para te louvar, para engrandecer teu santo e eterno nome, ó Pai. E aqui, Senhor Deus, já te entoamos louvores, já te pedimos perdão, Senhor Deus, pelos pecados cometidos. Tenho certeza e plena convicção de que fomos perdoados, Senhor Deus. Tua palavra já foi lida. E nesse momento, Senhor Deus, a tua palavra será trazida, ó Pai, para o teu povo. Uma palavra, Senhor Deus, que vem não de mim, mas do teu trono. É assim que eu creio. E eu te peço, Senhor Deus, que tire todos os comichões, destapa, Senhor Deus, os ouvidos, abre, Senhor Deus, os olhos espirituais, para que tenhamos o entendimento, e mais do que isso, Senhor Deus, que possamos reter nos nossos corações, Senhor Deus, a tua palavra, para que saiamos, Senhor Deus, desse local diferentemente do modo que entramos. E quanto a mim, Senhor, não tendo condições alguma de aqui estar, se não for por tua graça e misericórdia. Eu te peço, Senhor Deus, mesmo eu sendo falho, pecador, que o Senhor tenha piedade de mim. Aceita, Senhor Deus, as palavras, que elas possam ser agradáveis a Ti. Eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor possa vir sobre mim, me usando sobremaneira. Diminui o homem e que habite em mim o Teu Espírito Santo. Fazes bem aceitas as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração diante da Tua face. Ó Senhor, rocha minha e Redentor meu. É assim que eu te oro e te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém. Amém? Amém? Oh, glória, vocês estão aí. Vamos ler novamente mais uma vez a passagem que está lá na carta aos Hebreus, capítulo 5, versículos 7 a 9, do 11 ao 14. E diz assim a palavra do Senhor: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Essas são as palavras do Senhor. Louvados. Temos graças a Deus. Perdão. Meus amados, para contextualizar um pouco, a carta aos Hebreus foi escrita para judeus convertidos naquele tempo de Jesus, com o propósito de reforçar a sua fé em Cristo e de encorajá-los a não retornarem para a sua religião anterior. Sabemos que os judeus tinham guardado no coração e na mente as leis, era um povo extremamente religioso, 613 leis guardadas de cor, não só na cabeça, mas também no coração. Porém, eles esperavam um Messias com um conceito deles, do que eles acreditavam.
Eles acreditavam que o Messias deveria vir instaurar um novo reino e possivelmente eles esperavam por um libertador, talvez um guerreiro com espada na mão, ou quem sabe um político hábil para destruir, destronar o reinado de Roma, que naquela época era a dominadora do Novo Mundo. Nós não sabemos ao certo quem escreveu a carta aos Hebreus. Alguns atribuem a Paulo, mas outros críticos discordam pelo estilo literário ser um pouco diferente das outras cartas reconhecidamente escritas pelo apóstolo. Dito isto, meus queridos, eu quero dizer a vocês que para preparar esse sermão de hoje, eu queria primeiro compartilhar com vocês como se deu essa construção, como aconteceu, como Deus trouxe para mim. Às vezes o Espírito Santo nos inspira através de uma oração, às vezes quando estamos orando, o Espírito Santo fala conosco, às vezes é através de uma situação do cotidiano, e Ele nos traz uma palavra, às vezes através de um devocional feito durante a semana, durante o decorrer da semana, e aquela palavra fica ecoando em nosso coração, na nossa mente, e aí nós preparamos uma palavra, um sermão, por assim dizer. Mas dessa vez foi um pouco diferente. Eu estava na realidade indo para Recife, ouvindo o podcast. Inclusive, até aqui abro um parêntese e faço uma sugestão para vocês. Às vezes a gente perde tanto tempo assistindo coisas que não edificam, vendo TV com programas que não são nada saudáveis para a nossa mente, para a nossa vida cristã. E aí eu sugiro a vocês 2 podcasts que eu costumo ouvir. Um chama-se Bibotalk e o outro é Douglas Gonçalves com o Jesus Cop. Esses 2 podcasts eu acredito que sejam os mais relevantes dentro da teologia cristã hoje no Brasil. Bibotalk é o mais antigo, salvo engano, e Douglas Gonçalves tem feito um trabalho brilhante. Aos olhos de Deus, eu tenho certeza disso. Então, serve como sugestão para vocês também estar anotando aí, ouvindo esses 2 podcasts, às vezes na estrada, às vezes ali lavando o prato, arrumando a casa, antes de um estudo, enfim. Mas voltando ao assunto do podcast, na realidade, nem era a palavra central do podcast Hebreus 5. Estavam falando sobre um outro tema, mas a palavra me saltou aos olhos e me chamou muito a atenção. E aí eu disse, quando eu chegar em casa, quando eu parar de dirigir, eu vou ler o texto, vou dar uma olhada e ver se encaixa para o sermão do próximo domingo. Isso aconteceu na terça-feira, quando eu estava voltando para Recife. E aí eu li o texto quando cheguei em casa. A princípio, eu não entendi muito bem. E eu não sei se isso acontece com vocês também. Eu não tenho diagnóstico de dislexia, mas talvez eu tenha, não sei. É algo normal. TDAH talvez, né? Hoje em dia é mais do que natural. Mas não sei se acontece com vocês, de ler um texto e você não compreender direito o que aquele texto quer lhe dizer. E aí eu li novamente. E continuei sem entender. E isso, falando de forma clara e objetiva, eu não vi aplicabilidade naquele texto. Embora que a palavra, a princípio, era só Hebreus 5, de 7 a 9. Porém, no podcast, não falava se era Hebreus todo, o capítulo 5, mas os primeiros versículos que eu li foram 7 a 9. Pois bem, eu deixei para lá e disse comigo mesmo, não, depois eu vou fazer as atividades que eu tenho que fazer, no outro momento eu pego a palavra, vou ler e ver o que é que Deus me revela, o que Deus quer trazer para mim no domingo que vem, no dia 17. E aí, só na sexta-feira, eu peguei novamente na Bíblia para efetivamente preparar o sermão. E aí, antes de ler a palavra do Senhor, eu orei, pedi inspiração, porque, meus amados, eu aproveito e faço esse apelo a vocês. Se você, ao ler a palavra do Senhor, a Bíblia, você abre ela e pura e simplesmente lê, antes de ler, ore.
porque é o único livro que a gente lê com o autor ao nosso lado. É um privilégio. Então, que a gente possa ler pedindo a inspiração do Espírito Santo. Senhor Deus, me inspira. O que é que tu queres me mostrar na tua palavra no dia de hoje, na manhã de hoje? Então, sugiro que meus amados façam isso antes de ler a palavra do Senhor. E aí, enquanto eu estava orando, pedindo inspiração, eu lembrei que o reverendo Túlio, no estudo que nós estamos fazendo à noite, às 10 da noite, eu sei que tem algumas pessoas aqui que participam, é um devocional, não é um devocional, é um estudo sobre um livro, Uma Vida com Propósito, é o nome do livro, de Rick Warren, e às 10 da noite, todos os dias, nós temos feito esses estudos, e tem sido uma bênção. E num determinado dia, o reverendo Túlio comentou e postou lá no grupo, 2 links de 2 páginas, que ali teria, de repente, um auxílio, um aplicativo, um auxílio, para você fazer um devocional diário. Quem tem dificuldade de fazer um devocional, eu faço um devocional diário, mas senti curiosidade e fui lá ver quais eram as indicações dele. Salvo engano, acho que era até Lesson Day, o link lá que ele postou. E aí, eu baixei uma delas, um desses links que ele me passou, e tentem descobrir vocês qual era a passagem que estava lá nesse link para o domingo, dia 17. Hebreus 5. Exatamente, Hebreus 5, o mesmo livro e capítulo citado no podcast que eu estava ouvindo. Então aqui estamos nós obedecendo ao Senhor, trazendo para a igreja o que Deus quer falar para mim e para vocês. Amados, quando nós lemos os versículos iniciais, que foram já citados, nós não podemos esquecer que Jesus, ele era 100% Deus, mas ele era também 100% homem. Isso era uma característica de Cristo. Isso não se divide. Ele era 100% Deus e 100% homem. É assim que nós cremos, é assim que o cristão tem que entender como foi a vida de Cristo. Então, logo, ele sentia dores, angústias, afinal de contas, ele era homem. Ele sentia desejos, ele comia, se alimentava, certamente ele dormia, devia tomar banho, ele chorou, enfim, ele fez praticamente tudo que nós fazemos, com uma exceção. Ele jamais pecou, ele não pecava, ele foi incorruptível. E por que eu digo isso? Porque por sua carnalidade, talvez Cristo não quisesse passar pelo que passou. Vocês já pensaram nisso? Talvez por sua carnalidade, por sua vontade, Cristo não queria passar por tanto sofrimento, pelo sofrimento que era merecido na realidade, para mim e para cada um de vocês. E naquela cruz, ele suportou toda a dor, todo o pecado do mundo para nos salvar. Ele foi obediente até o fim. E qual o pai que não se agrada de um filho obediente? Aos que aqui são pais sabem disso, e os que são filhos também. Porque quando você desagrada seu pai reclama com você, seu pai briga com você, seu pai fica chateado com você. E aí, meus amados, ele foi tão obediente que Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome. E as provações de Deus serviram, sem dúvida nenhuma, para aperfeiçoar Cristo na sua caminhada. E ele passou por tudo isso por um motivo. Ele passou por tudo isso para mostrar para mim e para você que é possível, sim, ter uma vida de santidade. Porém, essa vida só é possível quando nós temos obediência e quando nós estamos andando junto de Deus. Porque ele em momento nenhum se apartou do Pai. Ele era Deus. E muitas vezes nós queremos viver de acordo com as nossas convicções, de acordo com as nossas vontades. Muitas vezes nós queremos viver cheio de mimimi, e o mundo hoje o que não falta é mimimi. E eu quero chamar a atenção a vocês para a segunda parte do texto em que foi lido, lá dos capítulos, do versículos 11 ao 14.
E aí, meus queridos, eu pergunto, vocês ainda estão na fase de beber leite? Ou vocês já estão se alimentando de coisas sólidas? Pergunto porque se você já conheceu a Cristo, se você não é neófito, neófito quer dizer novo na fé, e você ainda bebe leite, meu amado irmão, minha amada irmã, me permita lhe exortar em amor. Acorde para Jesus. Já passou da hora de você se alimentar com comida sólida. Mastigar é necessário, eu sei que dá trabalho, mas é preciso. É através de mastigação que nós conseguimos fortalecer os músculos da face. É a partir da mastigação que a gente consegue ingerir o alimento sólido, trazer ele para um estágio mais pastoso, que a gente possa deglutir. E se você comer sólido sem mastigar, o que é que você faz? Você se engasga. E aí, para desengasgar, você tem que tomar líquido. Talvez até beber leite. Mas uma igreja madura, espiritualmente falando, ela não entra em contendas com os seus irmãos, seja por posição em ministério, por liderança, seja por vaidade. E aí eu digo a vocês, vaidade é algo que deve ser apartado da vida do cristão em todos os aspectos. Não devemos ter vaidade. Enfim, e eu estou falando da igreja, citando como exemplo, como forma de representação, mas na realidade, isso é sobre a vida que nós devemos ter no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Seja no seu trabalho, no seu colégio, na faculdade que talvez você frequenta, onde você passa parte do seu tempo fora de casa. Você é daquele que apazigua, ou você tem uma palavra de sabedoria, ou você é daquele que termina por incitar ainda mais a situação já levantada? Você é dos que atiça, ou você é do que bota panos quentes, calma? Você é do que semeia o bem, ou você é do que semeia contendas? E aí, meu amado, se você é do que semeia contendas, eu digo, está repreendido em nome de Jesus. Nós não somos chamados para isso. Nós somos chamados para fazer a diferença no mundo caído, que precisa de testemunhos de cristãos verdadeiros. Nós não podemos nos amoldar ao padrão do mundo. Nós temos que ser a diferença nesse mundo. E aí eu pergunto, que tipo de testemunho você tem dado? E vejam que até agora eu só falei do lado de fora. Eu não falei da casa. E em casa? Como é que você tem sido? E aí nem se fala. Se os de fora você tem que tratar bem, exortando sempre no amor, com a palavra de sabedoria, os de casa então, não precisa dizer mais nada. E como você tem agido? Como você tem sido na sua vida em casa, no trabalho, na igreja? Você ainda está tomando leite ou você já está comendo sólido? Amados, a igreja de Cristo é o corpo de Cristo. E nós somos membros desse corpo. E não tem membro mais importante do que o outro, como já nos diz o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 12. Leia 1 Coríntios 12 todo. Ele fala que somos muitos, mas em um só corpo. E todos em um só espírito. Nos versículos 25 e 26, lá de 1 Coríntios 12, ele diz o seguinte: para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem juntos. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam.
Nós não podemos ser crianças, meus queridos. Nós podemos sim ser criança, mas tem um tempo certo para isso, e não a vida toda. Você tem sido criança ou você tem sido aperfeiçoado, a sua fé tem sido amadurecida? Repito, se você é novo convertido, você precisa de fato beber leite, aprender a caminhar e peça ajuda. E aqui você terá, nessa comunidade. Porque aqui nós temos pequenos grupos de homens, pequenos grupos de mulheres, pequenos grupos de jovens, adolescentes. E aí, independentemente da sua igreja, da sua idade, perdão, você pode se tornar um novo convertido aos 60 anos de idade. Mas aos olhos da fé, você é uma criança. Não é porque você tem experiência de vida que você tem experiência com o Evangelho. Não, são coisas distintas. Porém, ao momento em que você passa a ter experiência com o Evangelho, é esse Evangelho que você tem que trazer para a sua vida. E não você querer colocar a sua vida no Evangelho. É o contrário. É o Evangelho que deve mudar a nossa vida. E não a nossa vida mudar o Evangelho. Algumas igrejas, infelizmente, pregam isso. Teologia coach, você só escuta o que você quer, afagos no seu ouvido. Pastores pregando o que os fiéis querem ouvir e não o que precisa ser dito. E graças a Deus aqui isso não acontece. Amém? Aqui eu posso dizer que somos uma igreja séria, pautados na doutrina de Cristo Jesus, não só na palavra, mas em exemplos. Quantos eventos nós temos para edificação? Eu digo que a comunidade episcopal, ela lhe abraça de tal forma, às vezes a gente até brinca, pastor, tem muita atividade na igreja, mas é para ter atividade mesmo, que é para a gente estar aqui. Porque se a gente estiver no mundo, a gente está arriscado a cair, a gente está arriscado a tropeçar, a gente vai pecar contundentemente, muito mais do que se a gente estiver na igreja. Então, que bom que nós temos vários ministérios na igreja, que bom que a gente se envolve na igreja, porque a nossa comunidade é essa, não é a que está lá fora. Lá fora a gente precisa participar, é fato. É de lá de fora que a gente traz o sustento para as nossas casas. Mas lá fora nós temos que fazer a diferença com o que nós aprendemos aqui dentro. E não o contrário, meus amados. Repito, se você é novo na fé, aqui tem como você aprender. Os PGs estão aí para isso. Dia de sábado nós temos aqui os homens de oração às 6 da manhã. O que é que você, homem, está fazendo 6 horas da manhã? No sábado? Não me diga que você tem compromisso, porque você não tem. A não ser que você trabalhe de vigia, e geralmente você está largando 6h30, 7 horas da manhã, imagino eu. E quando largar, vem para cá que ainda dá tempo de pegar uma palavra. Da gente ter um momento de comunhão, de oração. Ontem nós tivemos aqui o Café dos Homens e tivemos uma palavra trazida por nosso irmão e ministro Luiz Carlos, direta do trono de Deus. Foi uma bênção, meu irmão. Foi uma bênção. Louvo a Deus por sua vida, por ter lhe usado poderosamente no dia de ontem. E depois nós tivemos um café da manhã, um de jejum, um momento de compartilhar ali com os irmãos, de uma conversa agradável. Foi uma bênção. Os que puderam estar ontem aqui, eu tenho certeza que saíram edificados com tudo que aconteceu. A imaturidade, meus amados, ela tem que ter prazo. Ela precisa ter prazo. E esse prazo quem tem que dar é você. Esse prazo, ele tem que ser fixado no seu coração e na sua mente. Leite é alimento para recém-nascido, meus irmãos. Dom Paulo, nosso arcebispo, ele disse que tem muita gente que sai do concílio e sai apaixonado e quer pregar a palavra e quer levar o evangelho para todo mundo, e amém por isso. Mas antes de você começar a correr, você precisa aprender a andar. Depois que você começa a andar um pouco mais rápido, mas com firmeza no andar, para não cair. E aí depois disso, é que você corre. Fazendo uma metáfora com a vida cristã, é como se a vida fosse um longo caminho, o que de fato é. Mas a vida cristã não é uma corrida de 100 metros.
A vida cristã é uma maratona, uma ultramaratona cheia de obstáculos. Mas se você só toma leite, meu querido, você não vai estar preparado para correr a maratona. Para correr a maratona, você tem que se alimentar com proteína de qualidade. E a proteína de qualidade está aqui, na palavra do Senhor. Muitos de nós já têm conhecimento para ensinar. E é disso que nós precisamos. De gente que ensine a gente. Nós precisamos de pessoas que possam dar exemplo. Que sejam igreja. Não só aqui na igreja, mas lá fora. No trabalho, na faculdade, em casa. Qual foi a última vez que você fez um culto doméstico? Qual foi a última vez que você juntou seus filhos, sua família, para ler a palavra do Senhor? Qual foi a última vez que você recitou um versículo bíblico ou fez um devocional junto com seus parentes em casa? Nós já temos maturidade, muitos de nós, suficiente para isso. Nós já estamos passando da fase do leite. Que sejamos, meus queridos, maduros na fé, tendo Cristo como nosso melhor exemplo a ser seguido. Que tenhamos sempre palavras de bênçãos nas nossas bocas e não palavras de maldição. Que nós possamos edificar a nossa casa, o nosso trabalho, por onde quer que nós andemos, que nós sejamos maduros na fé. E aí eu volto. O que é que você tem feito? Como é que você tem agido? Você tem trazido contendas para dentro da igreja? Já me encaminhando aqui para o final. Você tem trazido contendas para dentro da igreja? Para o corpo de Cristo, aonde não tem diferença. Lá em 1 Coríntios 12, que eu pedi para que vocês lessem, Paulo fala sobre o ouvido ser mais importante do que o olho. Imagine se o corpo fosse só ouvido. Feche seu olho, faça essa reflexão, memorize. Pense no ser humano, sem olho, sem nariz, sem boca, sendo ele só ouvido. Será que o olho tem função? Será que a unha tem função? Imagine você sem unha. Eu não estou falando sem dedo, sem unha. Como você suportaria a dor em cima dos seus dedos? Seu dedo em carne viva. E por que você não pode ser unha dentro da igreja, meu irmão? Não, mas eu quero estar em destaque. Eu só quero estar se for no louvor. Eu só quero estar se for ali no altar. Eu quero estar ali sentado no banco. Eu acho que o pastor até falou isso durante essa semana no estudo. Tem um ministério aqui na igreja que precisa de ajuda. Os introdutores, a mídia. Mateus precisa de ajuda. Muitas vezes. Quantas vezes você ofereceu para limpar o pátio da igreja? Todos somos iguais perante Cristo. Não tem diferença. Absolutamente. Temos que ter maturidade para ter esse entendimento. Todos somos corpo. E cada membro tem uma função dentro do corpo. Imagine você com o pé direito, querendo que os dois pés fossem direito. Você só ia pender para o lado direito. E se os dois pés fossem esquerdos, só ia querer pender para o lado esquerdo. O que eu quero dizer, meus amados, é que já passou a fase do leite. Que possamos nos alimentar de comida sólida,
dar leite a quem precisa beber leite, a quem é novo na fé, mas que a gente seja o agente de mudança, que possamos ensinar uns aos outros, com palavras de sabedoria e de edificação, que deixemos o mimimi de lado, que tenhamos maturidade. É assim que eu oro em nome de Jesus. Amém? Louvemos ao Senhor. Que Deus nos abençoe.